E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu vou trazer uma análise sobre o cenário atual da Bolsa de Valores. A gente teve algumas novidades nesses últimos dias que acabam ajudando nesse cenário para a gente tomar as melhores decisões. E o que a gente teve ontem foi a decisão do Copom relativa ao aumento dos juros, da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, onde tivemos um aumento de 1 ponto percentual, saindo dos 11,25 para os 12,25. E o pior de tudo, a gente teve previsões, projeções de ter mais aumentos nessa mesma magnitude, mais 2 aumentos, o que levaria a 14,25% de taxa básica de juros, que é idêntica ao que estava no tempo da Dilma. Ou seja, a gente está retrocedendo na economia brasileira devido a decisões que a gente vê que o governo vem tomando ao longo do tempo. Todo esse cenário agravou a projeção com relação às ações brasileiras, fazendo com que o cenário que já estava muito ruim até piorasse. Então a gente está vendo nesse momento que eu gravo o vídeo, ações batendo as suas mínimas, muito próximas da mínima que atingiu no dia seguinte da questão do pacote fiscal, quando foi anunciado pelo Haddad, onde no dia seguinte a Bolsa derreteu. A gente está vendo preços parecidos com aquele dia, ou até piores em algumas ações que estão batendo as suas mínimas. E o objetivo desse vídeo não é preocupar ninguém, pelo contrário, o objetivo desse vídeo é fazer com que você analise o cenário atual para tomar as melhores decisões possíveis e evitar erros no futuro. Baseado na minha experiência e em estudos com relação ao mercado de ações, posso afirmar que a gente está vivendo um dos cenários de maior oportunidade da história. O problema é que quando a gente fala a palavra oportunidade, vem junto com ela muito risco envolvido. Então, se você não souber analisar e tomar as melhores decisões com relação à diversificação e administrando o seu portfólio da melhor maneira possível, você pode cometer erros que podem levar a prejuízos irreparáveis. Por isso, o objetivo desse vídeo é justamente auxiliar você a tomar as melhores decisões. Vou trazer 5 pontos de por que você deve se acalmar com o cenário atual e como a Bolsa de Valores funciona. Historicamente falando, a Bolsa de Valores sempre chega a momentos de extremo pessimismo e momentos de extrema euforia. Já desde 2008, 2009, 2010, a gente não tem mais esses momentos de auge de economia brasileira, onde a euforia estava lá em cima e o preço das ações acompanhava todo esse otimismo. Desde aquela época, a gente nunca chegou em valuations tão atrativos como daquele tempo. Se a gente analisar o Ibovespa em dólares, a gente vê que a gente nunca chegou num patamar tão otimista que nem em 2008. Daí para frente, a Bolsa de Valores acumulou quedas muito fortes e chegou num piso em 2016, onde a gente viu em fevereiro de 2016 e fim de 2015, a Bolsa de Valores em dólares bater no seu piso. E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, esse piso novamente está sendo atingido. O problema é que a gente nunca sabe se existe um alçapão que poderá fazer as ações caírem um pouco mais. Só que a cada momento que a Bolsa de Valores cai mais, o risco, como as pessoas dizem que aumenta, é muito pelo contrário. Na minha opinião, o risco diminui cada vez mais, porque a sua margem de segurança aumenta cada vez mais. Ou seja, cada vez você pode tomar decisões melhores com relação aos ativos. Isso vale para ações de empresas lucrativas que vão aguentar passar por toda essa crise e, quem sabe, uma possível recessão no futuro, que fará com que muitas empresas fiquem pelo caminho, mas as empresas que se mantenham de pé se tornem excelentes oportunidades de compra para pessoas que querem apostar no Brasil. E o primeiro ponto para você ficar tranquilo é que sim, podemos ter uma recessão, só que isso não é ruim para a Bolsa. Eu já falei diversas vezes que nos momentos de recessão econômica foram os momentos onde a Bolsa de Valores mais subiu. Se a gente olhar 2015, 2016, o pior momento de todos, falando em economia real, onde o PIB retraiu bastante, foi em 2016. Mas também foi o momento que as ações mais subiram, porque nesse ano a gente teve uma antecipação com relação ao futuro.
Ou seja, o mercado antecipa os movimentos, portanto, quando a recessão chegar, a precificação já vai estar olhando lá para frente. Então, as pessoas que ficarem com medo de uma possível recessão, certamente o preço já está nas ações. Portanto, não fique com medo e não desfaça posições por causa de uma possível recessão no futuro. Porque não significa que tendo uma recessão, ou as empresas dando menos lucro, ou o Brasil encolhendo o PIB, que as ações não vão subir. Muito pelo contrário. Muitas vezes essas ações que fazem parte do Ibovespa acabam se beneficiando com toda essa situação, já que as concorrentes de mercado acabam sendo eliminadas do jogo. Ou seja, a concorrência acaba sendo eliminada com toda essa recessão e crise. E as boas empresas lucrativas se mantêm de pé com um market share muito mais alto. Portanto, as empresas que se manterem de pé, a gente verá uma situação parecida com 2016, onde elas chegaram na mínima da sua cotação e logo depois tiveram uma alta muito forte. Lembrando para você cuidar muito as ações que você escolhe, porque empresas que estão com uma dívida muito alta ou com resultados negativos podem não sobreviver a toda essa situação de recessão. O segundo ponto que eu acho que a gente deve ter otimismo com relação às ações é que os preços estão tão baratos que qualquer reversão na projeção de juros já fará com que as ações dobrem ou tripliquem de preço. Ainda mais quando a gente fala de small caps, por exemplo, que são ações menos líquidas. Então, esse tipo de ação, com qualquer tipo de reversão, por mínima que seja, da trajetória de taxa de juros, a gente poderá ter uma alta muito forte. Então, mesmo que você realize investimentos num momento meio ruim, ou você não compre no melhor preço possível, a variação positiva é tão alta quando a gente entra num ciclo de queda de juros que vale a pena o investimento. A gente viu um exemplo disso, um pequeno exemplo em 2023, ano passado, onde a gente teve um pequeno início de ciclo de corte de juros que foi interrompido no caminho. Mas essa simples sinalização fez com que as ações dobrassem de preço, algumas small caps dobraram, outras até triplicaram. Ou seja, as ações que se manterem de pé vão ter uma alta tão forte que mesmo que você não tenha comprado no melhor preço ou que você esteja acumulando algumas quedas na bolsa, você pode recuperar esse dinheiro e ainda entrar na fase do lucro. Portanto, desistir nesse momento não é a melhor opção. A gente está no pior cenário possível, a gente vê projeções péssimas, que é difícil a gente imaginar uma situação pior ainda. Pode acontecer, claro, mas se acontecer algo pior do que já está acontecendo, significa que o Brasil quebrou. O terceiro ponto para a gente analisar é que é justamente isso. Se não for, se esse risco aumentar cada vez mais, o Brasil acabou. Aí não vai fazer diferença nenhuma você ter ações ou não, porque o Brasil já vai estar completamente quebrado. Não vai fazer diferença nenhuma você guardar o dinheiro, investir na Selic, investir em CDBs, investir em ações, porque o seu dinheiro simplesmente não valerá nada e a gente entrará no campo de hiperinflação, como aconteceu há muitos anos atrás. Portanto, não fará diferença nenhuma você ter ações ou não. Inclusive, até as ações podem ser uma boa proteção para a inflação, se você escolher bons ativos, porque em momentos de hiperinflação não existe renda fixa que pague toda essa perda de poder aquisitivo que a população vai ter. Portanto, o cenário é tão negativo, mas tão negativo, que se ficar mais negativo que isso, significa o fim do Brasil. Portanto, acaba valendo o risco, é meio que tudo ou nada, não vai fazer diferença nenhuma você investir ou não investir numa situação como ou de quebra do Brasil. Portanto, o risco e os prêmios de risco estão tão elevados que qualquer movimentação que torne o Brasil pelo menos normal já fará com que as ações explodam de preço e subam muito. Portanto, vale o risco. Então, se você estiver muito triste com suas posições e depois de uma avaliação criteriosa você perceber que as ações são ruins, tudo bem, se desfaça. Mas se você tiver ações de boas empresas, bem geridas, que estão tendo resultados bons, distribuição de dividendos,
a empresa consegue gerar um EBITDA atrativo, uma geração de caixa atrativa, não há motivo nenhum para você desistir nesse momento. Vai ser o pior momento possível para você desistir da bolsa. E o quarto ponto para a gente manter o otimismo é que, geralmente e historicamente falando, em momentos onde a massa está vendendo, ou seja, todo mundo está desistindo da bolsa, são os momentos de fundo. Ou seja, se você desistir da bolsa como todos estão desistindo, você certamente será um dos que estarão vendendo no fundo da bolsa. E isso é muito triste, você abandonar a bolsa no pior momento possível. Então, você vender no fundo, se a gente tiver uma recuperação na frente, certamente você vai acabar ficando com aquela dorzinha de não ter participado. E muitos, inclusive, pelo efeito manada, acabam desistindo nesse momento e depois que a bolsa volta a subir, ele volta a participar e volta a perder dinheiro. Portanto, você deixar o seu dinheiro quieto evita que você cometa erros desse tipo. Portanto, se você já está posicionado, esqueça os seus investimentos, deixe ele lá quieto, foque no seu trabalho, foque em gerar caixa para aguentar toda essa crise com um valor significativo. Então, se tiver alguma emergência, você vai ter uma reserva de emergência para usar em momentos de dificuldade, caso a gente tenha uma recessão mesmo. Portanto, vá se preparando para esse cenário, mas esqueça os seus investimentos lá, porque não faz diferença você desistir agora. Muito pelo contrário, você vai ter aí prejuízos permanentes, muito difíceis de serem recuperados. Se você quiser pular de galho em galho, sair desses investimentos e colocar em outros investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ter o azar de comprar no topo, já que as ações norte-americanas estão extremamente caras. Então, muito cuidado com movimentos desse tipo. Às vezes, o melhor movimento é não realizar nenhum movimento. E o quinto ponto que me faz estar otimista com a Bolsa de Valores é que todos os grandes investidores estão dizendo que as ações estão baratas. Então, se a gente olhar, a gente nunca vê pessoas ficando ricas com renda fixa, com CDBs. Geralmente são pessoas normais que investem nessa categoria. Os grandes investidores da Bolsa de Valores, os bilionários, todos investem puramente em ações. Eles usam apenas a renda fixa para estacionar os seus investimentos. Então, Luiz Alves está posicionado em ações, Luiz Barsi estão posicionados em ações, Guilherme Afonso Ferreira está posicionado em ações, todos estão posicionados em ações e todos são bilionários, pessoas que entendem de como funciona a economia brasileira e já passaram por outras crises, ou seja, a voz da experiência fala muito nessa hora. Veja o que os grandes estão fazendo. Não tome atitudes baseado na manada, naquele seu tio, naquele seu primo que está recomendando vender ações. Olhe para pessoas que tiveram resultados ao longo da história investindo no mercado e copie o que eles fazem, ao invés de ir contra. Certamente eles estão posicionados porque eles sabem o que vai acontecer no futuro, já que eles passaram por diversas crises. E como eu falei, se não der certo e o cenário ficar pior do que já está, significa mesmo que o Brasil acabou. Aí não fará diferença nenhuma você estar posicionado ou não em ações. Enfim, o vídeo foi esse, serviu para tranquilizar alguns investidores que podem estar desesperados com a situação atual. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso canal.